Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Adelmo. Vamos lá para mais uma aula. Conteúdo da aula de hoje: Sistema Solar. Os planetas são astros que não emitem luz. Observando a olho nu, sem utilizar telescópio, é possível visualizar com facilidade os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Urano, que foi descoberto após a invenção do telescópio, também pode ser visto a olho nu, mas apenas em noites límpidas. Com o auxílio dos telescópios foram descobertos Netuno, que é o oitavo planeta, e Plutão. Porém, desde 2006, Plutão não é mais considerado um planeta, e sim um planeta anão. O que é o Sistema Solar? É o conjunto dos satélites naturais, outros corpos celestes, como asteroides, cometas, além de gases e poeiras interplanetárias, e também os planetas do Sistema Solar, juntamente com a Terra e o Sol. Esse conjunto de astros celestes é chamado de Sistema Solar. Movimentos dos planetas. O que é movimento de translação? Movimento de translação é a volta que cada planeta dá em torno do Sol, tá certo? Chamado de movimento de translação. Movimento de rotação é o giro que os planetas dão em torno do seu próprio eixo imaginário, como se fossem peões. Cada um dos planetas tem um ângulo de giro, ok? Uma velocidade de giro diferente, como vocês podem visualizar aqui, ó. Ok? Grupos de planetas. Os planetas interiores são também chamados de planetas rochosos ou telúricos. Os planetas rochosos são esses 4 planetas que ficam mais próximos do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Eles são constituídos principalmente de rochas. Os planetas exteriores são chamados de planetas gasosos, gigantes gasosos ou jovianos. Eles são mais afastados do Sol e são mais formados por matéria gasosa do que sólida. Os seus nomes são Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O Sol. O Sol emite luz por causa das transformações que ocorrem em seu núcleo. Ele é importante porque todos os corpos do Sistema Solar giram em torno dele, ok? O diâmetro do Sol é 109 vezes maior do que o diâmetro da Terra. A massa do Sol é 333 mil vezes maior do que o da Terra. A distância média do Sol à Terra é de 150 milhões de quilômetros. A temperatura na superfície do Sol é 5.500 graus Celsius. E no núcleo, há uma estimativa de temperatura da ordem de 15 milhões de graus Celsius. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e o menor em tamanho. Ele sem água e quase sem atmosfera. A temperatura de Mercúrio tem a maior variação ao longo do dia entre todos os planetas, ou seja, de dia 430 graus e de noite 180 graus Celsius negativos. O aspecto da superfície do planeta Mercúrio é semelhante ao da Lua, é seco e coberto por crateras. O diâmetro do planeta Mercúrio é 38% o diâmetro da Terra. A distância média do Sol, 57,9 milhões de quilômetros. O seu período de órbita, ou seja, o seu ano tem 88 dias. E o seu dia é equivalente a 59 dias terrestres. E não possui nenhum satélite. Planeta Vênus. Ele é pouco menor que a Terra. O seu diâmetro é 95% o diâmetro da Terra. Ele também possui estruturas parecidas com a Terra: núcleo de ferro de níquel, manto rochoso e uma crosta. A atmosfera de Vênus é 90 vezes mais densa do que a da Terra e é composta por gás carbônico. Devido a esse gás carbônico, ocorre um forte efeito estufa que faz com que a temperatura desse planeta seja até 430 graus, garantindo a mais alta temperatura de todos os planetas na superfície. Ok? A distância média do Sol, 108,2 milhões de quilômetros. O seu ano possui 224,7 dias terrestres. O seu dia é equivalente a 243 dias, ou seja, em Vênus, o seu dia é maior em duração do que o ano, ok? E Vênus não possui satélites. Terra. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e o maior dos planetas rochosos. Aí vejam só, a atmosfera com gás oxigênio, a proteção contra os raios ultravioletas, 70% da superfície composta de água, fazem com que a Terra seja, até o momento,
o único planeta conhecido a abrigar vida. O diâmetro da Terra, 12.756 km. Distância média do Sol, 150 milhões de quilômetros. Temperatura média de 15 graus. Período de órbita, ou seja, o seu ano, possui 365 dias, 6 horas e 9 minutos. Período de rotação, ou seja, o seu dia, né? Possui 23,93 horas. E possui um satélite natural, chamado Lua. Marte. Ele possui a cor avermelhada, devido à presença do óxido de ferro em sua superfície. Devido a essa cor vermelha, ele recebeu o nome de Marte, que é o deus da guerra para os romanos. A paisagem dele possui vales e crateras. A atmosfera é bastante rarefeita, com uma pressão atmosférica equivalente a 1% da pressão atmosférica da Terra, e da maior parte composta de gás carbônico. O diâmetro dele é 53% do diâmetro da Terra. A distância média do Sol, 227,9 milhões de quilômetros. A temperatura varia entre 20 graus de dia e 153 graus negativos à noite. Período de órbita. O seu ano possui 686,98 dias. O seu dia possui 24,6 horas. E possui 2 satélites naturais, Phobos e Deimos. Júpiter, maior planeta do Sistema Solar. Tem núcleo de ferro, mas quase todo o planeta é uma imensa bola de gás, hidrogênio e um pouco de gás hélio, sobre outra camada de hidrogênio e de hélio no estado líquido. Ao redor de Júpiter, há finos anéis de partículas de poeira. O seu diâmetro é 11,2 vezes maior do que o da Terra. A sua distância, 778,4 milhões de quilômetros, temperatura de 148 graus Celsius negativos. O seu ano possui 11,9 anos terrestres. O seu dia possui 9,9 horas. Possui mais de 50 satélites conhecidos. Os 4 maiores, Io, Ganimedes, Europa e Calisto, foram descobertos por Galileu em 1610. Saturno, segundo maior planeta do Sistema Solar, famoso por seus anéis, que são constituídos de pedaços de gelo e de rochas que giram ao redor do planeta. Ok? A composição desse planeta é basicamente hidrogênio e uma pequena quantidade de hélio. O diâmetro dele é 9,4 vezes o diâmetro da Terra. A sua distância média do Sol é 1,4 bilhão de quilômetros. Sua temperatura, cerca de 178 graus negativos. O seu ano possui 29,4 anos terrestres. E o seu dia, 10,7 horas. E possui mais de 50 satélites conhecidos. Urano. Urano também tem anéis, só que eles são mais finos e mais escuros que os de Saturno. Por isso, nem sempre são representados nas imagens. A atmosfera de Urano é composta de hidrogênio, hélio e um pouco de gás metano. Ok? Por baixo da camada mais externa, uma mistura de água e de gases de amônia envolve um núcleo rochoso pequeno quando comparado à direção do planeta como um todo. O diâmetro de Urano é 4 vezes o diâmetro da Terra. A distância média do Sol, 2,9 bilhões de quilômetros. Temperatura média de 216 graus Celsius negativos. O seu ano possui 84 anos terrestres. E o seu dia, 17,2 horas. E possui 27 satélites conhecidos. Netuno. É semelhante a Urano, porque possui um pequeno núcleo rochoso. Sua atmosfera é composta por hidrogênio, hélio e um pouco de metano. Foi descoberto em 1846, recebeu o nome do deus romano do mar, que se chamava Netuno, ok? Assim como Urano, a cor azulada brilhante de Netuno resulta da quantidade de metano presente na sua atmosfera. Qual é o diâmetro de Netuno? 3,8 vezes maior do que o diâmetro da Terra. A distância média do Sol, 4,5 bilhões de quilômetros. Temperatura média, 214 graus negativos. O ano de Netuno possui 164,8 anos terrestres. O período de rotação em torno do próprio eixo, ou seja, o seu dia, né, possui 16,1 horas. Os satélites possuem 13 satélites conhecidos. Plutão é considerado um planeta anão, ok? Desde 2006, ele passou a ser classificado como planeta anão, porque ao seu redor há um mar de outros objetos e a gravidade de Plutão não é intensa o suficiente para atraí-los e limpar a sua órbita. E pelo fato dele não ser dominante na sua órbita, ele é um planeta anão, ok? O seu diâmetro, 18% do diâmetro da Terra. A distância média do Sol,
5,9 bilhões de quilômetros. A sua temperatura é de menos 230 graus Celsius. Período de órbita, 248 anos. Ou seja, o seu ano tem 248 anos. O período de rotação dele, ou seja, o dia dele, é equivalente a 6,39 dias terrestres e possui 3 satélites conhecidos. Falando acerca dos corpos menores do sistema solar, há os asteroides, que parecem grandes rochas e apresentam formato irregular. No nosso sistema solar, existem duas regiões onde há uma grande concentração de asteroides. Uma delas é o cinturão de asteroides, que fica entre Marte e Júpiter. E a outra região que tem muitos asteroides é o cinturão de Kuiper, ok? Que fica depois da órbita de Netuno, ok? Sobre os cometas, eles se originam nas áreas mais externas do sistema solar, permanecem em órbitas distantes do Sol. Às vezes, a órbita dos cometas é perturbada pela atração gravitacional de outros corpos celestes. Quando isso acontece, o que acontece com os cometas? Eles se movem para dentro do sistema solar e podem até passar perto da Terra. Um outro fato interessante é que às vezes riscos luminosos cruzam o céu e parecem cair na Terra, popularmente conhecidos como estrelas cadentes, porém não são estrelas, ok? Não são estrelas. Fora da atmosfera, esses corpos celestes são chamados de meteoroides, ok? Quando os meteoroides penetram na atmosfera, eles deixam rastros de luz, que são chamados de meteoros, ok? Então, meteoros são os rastros de luz que eles deixam após entrar na atmosfera e, devido ao atrito com o ar, eles deixam esses rastros de luz, ok? E quando acontece de um fragmento bem maior, né, conseguir atingir a superfície da Terra, são chamados de meteoritos. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Até mais!